Contabilidade avançada, parte 2. Então agora nós iremos trabalhar contabilidade avançada, onde nós estaremos verificando a identificação do sistema financeiro nacional. A identificação do sistema financeiro nacional é uma parte importante da contabilidade avançada. Por quê? Para falar em investimento, nós temos que falar dos ativos financeiros, que são os bens e direitos financeiros que uma empresa possui, para gerar a importância da economia, refletindo assim a real situação da empresa através de seus bens, a riqueza material de uma sociedade. Esta capacidade é uma função dos ativos reais da economia. E quais são os ativos reais de uma economia? É as terras, os prédios, as máquinas e o conhecimento que pode ser usado por produzir bens e serviços. Então, essa identificação financeira do sistema financeiro para as empresas é de suma importância, principalmente quando nós estamos falando em contabilidade avançada, que estuda única e exclusivamente um trabalho feito para grandes empresas, empresas de grande porte, certo? A diferença entre o ativo financeiro e o ativo real é que o ativo financeiro representa o valor intangível da empresa, ou seja, os direitos e as obrigações. Enquanto que o ativo real é aquele que representa o valor tangível, aquele palpável da empresa, as terras, os prédios, as máquinas. Então, se um dia chegarem de você e fizerem uma pergunta, qual a diferença entre ativo financeiro e o ativo real? O ativo financeiro é intangível, não sentimos ele. É o valor financeiro realmente, é o capital de giro que uma empresa tem. Enquanto que o ativo real não. O ativo real é aquele que vemos, é aquele que sentimos, é aquele que palpamos. Ou seja, ativo tangível, terra, prédios e máquinas. As autoridades monetárias. Quais são as autoridades monetárias que concedem o direito do sistema financeiro de uma empresa? O Conselho Monetário Nacional, CMN, é o responsável para fixar as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. O seu presidente é o ministro da Fazenda. Então, para nós termos o nosso sistema financeiro nacional em ordem, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um Conselho Monetário Nacional bem estruturado. Nós temos que ter um Conselho Monetário Nacional bem realizado. E sabendo que ele é administrado, ele é presidido pelo ministro da Fazenda. As autoridades monetárias também, nós temos o Banco Central do Brasil, que o Banco Central, que é o Bacen, é um órgão responsável pela execução das normas que regulam o sistema financeiro nacional. Portanto, nós temos o presidente, que é o ministro da Fazenda, e nós temos o Banco Central Bacen, o órgão responsável pela execução das normas que regulam o sistema financeiro. Também nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. É um órgão normativo voltado ao mercado de ações e debêntures. Conforme nós falamos na Lei 11.637, na Lei 11.638/2008, a 2007, a qual nós falamos de debêntures, falamos de ações, falamos de ações preferenciais, ações ordinárias, e agora quem coordena, quem realiza toda essa organização é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários,
das empresas sociedade anônimas. Nós temos também o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Nós temos também órgãos que apoiam o Sistema Financeiro Nacional, a Caixa Econômica Federal e as demais instituições financeiras, que são o mercado bancário, produtos e serviços de mercado de crédito. Então, em si, o que nós temos? Nós temos esse Sistema Financeiro Nacional com esse organograma, com essa função para administrar todo o sistema ativo financeiro e para administrar o ativo real das empresas. Portanto, a diferença de ativo financeiro para ativo real, que quem administra, quem coordena, quem dá as leis, diretrizes para serem seguidas no ativo financeiro, é esses órgãos competentes. E nós temos o ativo real, que quem coordena e quem administra os seus bens e direitos é a própria empresa. Terras, equipamentos, edifícios e etc. Principais instituições que operam nesse mercado: a Bolsa de Valores, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica Federal, os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento, os bancos de investimentos, sociedade corretora, sociedade distribuidora, sociedade de arrendamento mercantil, associações de poupança e empréstimo, sociedade de crédito imobiliário, investidores institucionais, companhias hipotecárias, agências de fomentos, bancos múltiplos, bancos cooperativos e os produtos e serviços que são feitos depósito à vista, conta corrente e demais produtos financeiros, produtos de captações, operações passivas, certificado de recibo de depósito bancário, CDB, RDB, certificado de depósito interfinanceiro, CDI, cédula de debêntures e letras de câmbio, produtos de empréstimos, operações ativas, financiamento para investimentos, sistema BNDES e oficiais. O que seria agente fiduciário? A lei da sociedade anônima prevê que, para todos os casos de emissão pública de debêntures, obrigatoriamente deverá haver a nomeação de um agente fiduciário. A função desse agente fiduciário é jurídica, é de dar proteção eficiente aos direitos e interesses dos debenturistas. O que é debêntures? São valores imobiliários representativos da dívida de médio e longo prazo. As debêntures são títulos que ajustam perfeitamente as necessidades de captação das empresas. Foi aquilo que nós vimos na lei da sociedade anônima através dos seus artigos, a qual falava-se o que o debêntures faria, o que é um debêntures dá de respaldo para as empresas. Então, neste conceito mostra claramente que são valores imobiliários, ou seja, valores monetários, representativos de dívida de médio e longo prazo. Por que dívida? Porque a empresa passa a dever aos seus acionistas aquele direito que eles compraram. Eles compraram o direito de ter o lucro dividido para eles. Eles compraram o direito de ter aquela empresa ser deles. E automaticamente, a contrapartida, a empresa tem a obrigação de devolver em forma de debêntures, de formas de ações para seus acionistas. Então, as debêntures nada mais do que são títulos que necessita que as empresas buscam captação de recursos financeiros. Fundos de investimentos. O que é o fundo de investimento? Presta atenção, é uma carteira de ativos, bens e direitos, mais direitos, que reúne recursos de diversos investidores que buscam rentabilizar e multiplicar seu patrimônio. Ou seja, o fundo de investimento, várias pessoas investindo num único fundo, a qual todos com o mesmo objetivo, captar recursos
E quanto mais você depositando, quanto mais você vendendo fundos, mais esse retorno terá em relação às pessoas. Então esse fundo de investimento é uma carteira de ativos, uma carteira de direitos que você busca multiplicar o seu patrimônio. Fundo de renda fixa. Um fundo de renda fixa pode ter até 49% de sua carteira composta por ações, mas basicamente aplicadas em títulos públicos federais, títulos privados de debêntures e CDBs. Fundo de renda variável. Os fundos de renda variável devem ter no mínimo 51%. O ter ali, ele está maiúsculo por quê? Porque ele tem que ter mais de 51%. Por isso que ele é variável, corre risco. A pessoa que investir nesse fundo de renda variável, ela está correndo risco, ela está investindo em ações de empresas que podem aumentar ou diminuir dependendo da situação que ocorre no mercado econômico naquele momento. Então é 51% do seu patrimônio em ações. Também pode atuar no mercado futuro. O que é atuar no mercado futuro? É você atuar no mercado que você compra um determinado produto ou vende um determinado produto e você, por um período que você vai poder resgatar este valor. Ou seja, eu aplicar hoje, eu só posso resgatar daqui 24 meses. Então essa renda ela é variável. Hoje eu estou aplicando um valor, mas eu não posso resgatar antes de 24 meses. Fundo de capital garantido. Assegura o valor integral do depósito, mesmo que o rendimento seja negativo e tenha perda de patrimônio. Então, eu estou aplicando um fundo de capital garantido, mesmo que tenha problema econômico no país, mesmo que tenha problema econômico em algum determinado local, o seu patrimônio não haverá perdas, mas você aplica num determinado período de tempo para retirar este valor. Mercado de ações, segmento do mercado de capitais que compreende a colocação primária em mercado de ações novas emitida pelas empresas e a negociação secundária em bolsa de valores e no mercado de balcão das ações já colocadas em circulação. Mercado de ações são as empresas que colocam sua empresa coloca suas ações em mercado aberto, ou seja, para ser vendidos, captando recursos e dando suas ações para serem vendidas para outras pessoas, e você tem o risco de dar certo ou dar errado. Depende do momento e da empresa que você está investindo. Mercados de derivativos. Os derivativos e suas funções são operações financeiras que derivam, ou seja, indica a origem de ativos negociados no mercado à vista, derivam. Então, eu estou aplicando em uma operação financeira propriamente dita, derivativos, ou seja, mercado à vista, eu dou dinheiro e tudo correndo bem, eu tenho retorno. Mercado swaps. O que é o mercado swaps? Swaps é um contrato de troca de indexadores que funciona como hedge, proteção, permitindo consequentemente aos participantes do mercado se protegerem dos riscos inerentes aos ativos, moedas, taxas de juros que operam. Então, nesse momento, quando a bolsa está caindo muito, está tendo um problema enorme no mercado econômico, eles aplicam o swap. O que é esse mercado swap? A proteção para, nesse momento de computar qualquer coisa na bolsa de valores. Então, com isso há uma estabilidade, uma parada, isso não há a perca de valores nas ações. Isso ocorre constantemente quando há um problema gravíssimo no mercado econômico. Sistema de pagamento brasileiro é o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e sistemas operacionais integrados usados para transferir recursos de pagador para o recebedor e com isso encerrar uma obrigação. Então, o sistema de pagamento brasileiro é um conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e sistemas operacionais integrados usados para transferir recursos de pagador para o recebedor. Então presta atenção nisso.
encerrar uma obrigação. Efeito multiplicador da moeda. Dizemos que os bancos que detêm depósito à vista de clientes criam uma moeda. Toda moeda que entra para o sistema financeiro e é contabilizado como depósito de um banco, será emprestado várias vezes para outros bancos, virando assim uma corrente, através de diversas transações bancárias consecutivas, dando-se o nome efeito multiplicador da moeda. Pegando como exemplo aqui, nós temos a Dona Maria, ela trabalhou como diarista e recebeu no mês R$200. Foi no banco WLM, efetuou o depósito em sua conta corrente. O banco WLM empresta esses R$200 para o senhor João, cliente do banco múltiplo ou comercial para a compra do equipamento eletrônico. O senhor João vai na loja ACCM, compra aparelho eletrônico e paga pelo valor R$200. A loja ACCM deposita R$200 no banco MLCM, a qual tem sua conta corrente, banco múltiplo ou comercial. Portanto, os R$200 de Dona Maria viraram depósito em dois bancos múltiplo ou comercial, proporcionando o efeito de multiplicador. Ou seja, o sistema financeiro passou a ser um valor de R$400. Então é isso que quer dizer o efeito multiplicador. Chegamos agora na constituição de empresa. Quando nós falamos em contabilidade avançada, nós estamos falando em contabilidade que realmente fala-se em constituir uma empresa legalmente e grande, ou pequena, de grande porte, pequeno porte, mas no caso, contabilidade avançada trabalha diretamente a empresas grandes. Mas nós temos que conhecer as constituições empresariais. Então, sempre que qualquer pessoa ou grupo de pessoas resolve explorar o ramo da indústria, do comércio, a prestação de serviço, há necessidade de construir uma empresa, firma jurídica, para que essa empresa desenvolva suas atividades com exigência legal, sem que haverá o funcionamento de direitos na prática dos atos comerciais. Então, quais são os tipos de empresas que nós temos? Nós temos as empresas, firmas individuais, as sociedades, que são as sociedades por cota de responsabilidade limitada, e as sociedades anônimas, a qual nós estamos dando ênfase em contabilidade avançada. Nós estamos dando ênfase em sociedade anônima. Mas nós sabemos que nós temos firmas individuais, sociedades, e que a sociedade se divide em duas, sociedade por cota de responsabilidade limitada e sociedade anônimas. Sempre que qualquer pessoa ou grupo de pessoas resolva explorar uma ação empresarial, uma firma constituída juridicamente, ela tem várias ações a serem desenvolvidas, conforme nós já dissemos. E essas formas empresariais nos demonstram algumas particularidades, como por exemplo, na firma individual. As particularidades da firma individual seria o quê? Nós temos a MEI, microempreendedor individual, o empresário individual, a IRELI e o unipessoal. E quais são essas diferenças? Será que existe igualdade? Não, existem diferenças. A MEI, microempreendedor individual, são profissionais autônomos, ou seja, saindo da informalidade através de uma lei complementar 128/8, a qual se criou em 2009. Aquele empreendedor, aquela pessoa que trabalhava na informalidade, ele agora passou a ter um CNPJ, passou a ser uma empresa juridicamente constituída, só que não pode ultrapassar o faturamento anual de R$81.000. Só que ele tem o direito de registrar uma pessoa e ainda ele tem o INSS e ele paga os impostos formais dentro das suas ações. Nós temos aí, paga apenas o valor fixo mensal de R$ 48,70 para comércio ou indústria, somente este valor, R$ 52,70 prestação de serviço e R$ 53,70 atividade mista, comércio ou indústrias, que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ISS. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
e ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Essas quantias são atualizadas anualmente de acordo com o salário mínimo. Então você vê que a pessoa que estava na informalidade, ela a partir da criação do MEI, ela saiu da informalidade e ela passa a ter garantias de futuros benefícios, aposentadorias, saindo da informalidade, tudo isso é benéfico. Aí nós temos a empresa individual. O que é a empresa individual? Muitos acham que é a mesma da MEI, não é. Ele se diferencia principalmente com relação à restrição de atividades, ao faturamento anual e ao número de obrigações acessórias. O empresário individual também é um profissional que trabalha por conta própria, mas seu faturamento anual máximo pode chegar até 360 mil, sendo considerado microempresa, ou até 4.800.000, sendo considerado empresa de pequeno porte. O que é a EIRELI? É Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Esta é a sigla para a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual trata-se de uma empresa constituída por apenas uma pessoa, detentora de 100% do capital, que não pode ser inferior a 100 vezes o valor do salário da empresa, o salário mínimo do ano. A EIRELI estabelece que apenas o patrimônio social da empresa esteja comprometido em casos de dívidas do negócio, protegendo assim os bens pessoais. É um formato empresarial que pode ser constituído por apenas um sócio. Para abrir uma EIRELI, é preciso declarar um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos atuais. O empresário não tem seu patrimônio pessoal afetado por dívidas da empresa. Então, vocês já vimos sobre MEI, vimos sobre empresas individuais e agora a EIRELI. E qual é a outra empresa? Sociedade Limitada Unipessoal. Este novo formato surgiu através da medida provisória 881 de 2019. O que é isso? A Sociedade Unipessoal Limitada tem característica muito parecida com a EIRELI, mas difere em alguns aspectos. Uma das diferenças mais relevantes é sobre a obrigatoriedade da integralização do capital social no montante da Constituição. Então, não tem um valor mínimo de 100 salários mínimos, ou seja, a integralização do capital social no montante da Constituição. Então, são essas ações que nós vemos ali. Na Sociedade Limitada Unipessoal, na EIRELI, é preciso abrir com mínimo 100 salários mínimos, e o que não é necessário para abrir a Sociedade Unipessoal Limitada. Uma curiosidade é que, apesar de ter sociedade no nome,